Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, essas palavras que foram ditas há séculos continuam fortes e urgentes até hoje. Elas mostram a chave para qualquer mudança de verdade, para todo avivamento de verdade e para qualquer impacto que dure neste mundo. Não é sobre poder político, nem dinheiro, nem ser inteligente demais, mas sim sobre entregar o coração totalmente a Deus. Quando se fala em 100 homens, e isso vale para mulheres também, para qualquer pessoa, não estou pedindo gente com arma ou orador que fala bonito. Estou pedindo gente que foi moldada no fogo da santidade, gente cuja alma foi limpa de toda a escravidão e que só enxerga uma coisa: Deus. Primeiro, a gente precisa entender que nada temam senão o pecado. Nossa, como o medo escravizou a humanidade por tanto tempo. Medo da pobreza, medo de ser rejeitado, medo da dor, medo da morte. O mundo está cheio de medos que paralisam a alma e afastam a gente de Deus. Mas eu digo para vocês, o único medo que faz bem, o único medo que liberta, é o medo de Deus, que é um respeito santo, um pavor de ofender aquele que é santo, de ir contra a sua lei perfeita, de sujá-lo com o que a gente pensa, fala ou faz. Quando alguém, homem ou mulher, chega a um ponto em que tem mais medo do pecado do que de qualquer outra coisa no mundo, mais do que a crítica dos outros, mais do que perder tudo, mais do que a própria morte, essa pessoa está livre de verdade. Livre para obedecer a Deus sem pensar duas vezes, livre para falar a verdade sem mudar nada, livre para viver uma vida honesta, mesmo sob pressão. O medo do pecado faz a gente odiar o que Deus odeia e amar o que Ele ama. Ele nos impede de virar cópia do mundo e nos empurra para buscar a santidade, que é o que Deus quer para a nossa vida. Sem esse medo santo, nosso coração fica aberto para as sementes do mal e a vida vira um monte de acordos que nos afastam de Deus. Quem teme o pecado busca a presença de Deus sem parar, porque sabe que só nele tem força para vencer a tentação. Segundo ponto, e que está junto com o primeiro, e que nada desejam senão a Deus. Aqui está de onde vem toda a paixão e todo o poder. Nosso coração foi feito com um vazio, um desejo que só Deus pode preencher. Muita gente tenta preencher esse vazio com dinheiro, prazer, poder, fama, reconhecimento dos outros, mas tudo isso é um buraco sem fundo que deixa a gente com mais sede do que antes. Só Deus é a fonte da verdadeira alegria, da satisfação completa e da alegria que dura para sempre. Quando alguém, homem ou mulher, chega a um ponto em que só Deus é o que mais deseja, acima de tudo o que é terreno, acima de todos os relacionamentos, acima de todas as ambições pessoais, essa alma foi mudada de verdade. Quem só deseja Deus busca a glória dele em tudo. Não está preocupado com a própria fama ou com o que vai ganhar, mas sim em ver o reino de Deus crescer e o nome de Cristo ser honrado. Essa pessoa se entrega totalmente à vontade de Deus, não por obrigação, mas por um amor que queima e um desejo que não acaba de agradá-lo. Esse desejo por Deus é o que nos faz orar com fervor, ler a Bíblia com atenção, ter comunhão com os irmãos e ter paixão pelas almas perdidas. E eu abalarei o mundo. Não sou eu, na minha própria força, que tenho o poder de abalar o mundo. É o Espírito de Deus agindo através de pessoas assim. 100 almas assim, totalmente entregues, com o medo do pecado como escudo e o desejo por Deus como força, são mais poderosas que exércitos inteiros, que todas as ideias humanas, que todos os reinos que passam. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E quando as pessoas se esvaziam de si mesmas e se enchem de Deus, elas viram canais limpos para o poder soberano dele. Elas viram ferramentas nas mãos de Deus para fazer o que ele quer na terra. Foi assim que Elias desafiou reis, que Moisés libertou uma nação, que os apóstolos viraram o mundo de ponta cabeça, que Lutero começou a reforma, e é assim que avivamentos têm acontecido em nações, mudando corações e sociedades. Essa 100 gente não fica parada, eles são a faísca da mudança. Não se conformam com o que está errado, eles buscam a transformação. Não têm medo de quem se opõe. Eles se alegram em servir a um Deus que é maior que qualquer inimigo. São a luz que brilha na escuridão, o sal que impede a sociedade de estragar,
as mãos e os pés de Cristo que levam a mensagem de salvação e de vida a um mundo que sofre. Meu apelo, então, não é por muita gente, mas por gente de qualidade. Não por muitos que são superficiais, mas por poucos que são profundos, totalmente entregues. Que cada um de vocês que me ouve hoje olhe para o seu coração. Você tem mais medo do pecado do que o mundo pensa de você? Você deseja mais a Deus do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer? Se a resposta for sim, mesmo que seja uma chama pequena, alimente essa chama. Peça ao Espírito Santo para aumentar seu medo do pecado e seu desejo por ele. Seja uma dessas pessoas e juntos, pela graça de Deus, vamos abalar o mundo para a glória do nosso Rei e Salvador. Amém.